Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jamais aceite heresias, jamais aceite aquilo que não procede do Senhor. Examinai os espíritos, retém somente aquilo que é bom, não jamais condizeis com as atitudes daqueles que agem com impiedade. O mesmo Espírito que nos ensina a plenitude de Deus, aquele que é a plenitude, Jesus Cristo, do qual não aprendemos de homens, por isso estamos apartados daqueles que agem na injustiça, onde não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão daqueles que seguem amotinados contra o Senhor, não há unidade. A família de Jesus, quando ali ele estava a anunciar o Evangelho, e dizem que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, ele disse: quem é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe? E ele apontou para aqueles que estavam seguindo. A minha família são aqueles que me seguem, aqueles que são ouvintes e praticantes, aqueles que ainda que digam Senhor, Senhor, ele dirá a muitos: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, porque não falam da verdade, mas não a conhecem. Não há libertação, estão sempre com a maledicência diante deles. Estão de fora, assim como o Senhor disse, aqueles que estavam lá fora, meus irmãos e a minha irmã e a minha mãe. A mãe que se manifesta na terra espiritual é a própria que Adão deixou a companheira idônea para se unir à meretriz, a que trai o noivo, onde não há submissão, não há obediência. Muitos são membros dos membros da meretriz, a mãe que manifesta que é terrena. A nossa mãe haverá de manifestar nas regiões celestiais, aonde a nossa mãe é livre. A terrena é a escrava, aonde muitos, aqueles que são adicionados como membros dela, está como escravos assalariados do pecado. Por negar a verdade do nosso Senhor, não se alcança a libertação, e estão sempre destituídos da honra, da glória e da imortalidade por negar aquele que podia os justificar. Aonde nós, segundo fazendo a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho, que é estar sobre o direcionamento do único mediador entre Deus e homens, aquele que ele o enviou, ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das obras mais antigas. Por ele, para ele são todas as coisas, dele, sem ele, nada do que tem havia sido feito, e o Pai o glorificou, o justificando ao terceiro dia, quando passou pela morte de cruz, do qual o inimigo não pôde decompor o seu corpo. A palavra diz: porque procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, aquele que nele deposita a confiança, persevera dia após dia, porque é ele que nos justifica e nos capacita e nos fortalece. Gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. Segundo, não uma sabedoria terrena e diabólica, onde muitos
perseveram doutrinas de demônios meramente humanas, que não alcançarão a ascensão por rejeitar aquele que ascendeu às regiões celestiais. Falamos da segunda morte, porque aqui, enquanto estivermos, temos que calçar as sandálias da humildade, da preparação do Evangelho da paz, daqueles que outrora estávamos sob condenação, sobre o poder da sua ira e indignação, mas agora, segundo a graça, a sua ira durou um momento, e riquíssimo em misericórdia e benignidade, que ele a usa como a quer. Mas muitos, por rejeitar, julgam estar na paz, mas não estão na paz, porque aquele que segue na desobediência não há paz. Aquele que segue o padrão deste mundo, ele disse: não vim vos trazer paz, mas espada da justiça. Nós manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, não por si, mas através do seu espírito. Mas ele tem a espada de justiça a ponto de dividir a alma do espírito. Não há um mísero dos cacos que possa impedir o seu agir. Ele nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave do inferno e da morte. A este temeis, assim nos ensina. Mas nem todos, segundo um espírito de entorpecimento, iriam segundo o espírito de altivez, que antecede a sua queda e ruína. Se opõe àquele que não há quem possa impedir o seu agir, e grande e repentina destruição ele traz para aqueles que assim perseveram. Assim vos diz o Senhor.